Então tá. Então vamos lá. Continuando, então. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Então, a gente estava falando dessa educação que, na verdade, liberta e que faz a gente transformar a nossa realidade. E aí eu pergunto, né? E qual é essa realidade? Qual é a nossa realidade? Qual é a nossa realidade verdadeira? Será que a nossa realidade é esse mundo de sofrimento que nós criamos para nós? Será que a nossa realidade é viver esse mundo de tanta dor, de tanto sofrimento? Será que essa é a nossa verdadeira realidade? Será que a nossa realidade é estarmos aqui num momento tão turbulento do planeta Terra, vivenciando doenças, guerras, dores, sofrimentos dos mais variados? A nossa realidade é a nossa realidade espiritual. Por isso que quando a gente fala em educação espiritual, né? Em educação como agente de transformação, como agente de superação, é só por aí que nós vamos poder nos elevar a um patamar maior e poder chegar a um estágio de evolução em que tudo isso vai ficar muito para trás. Sabemos até, por conta da nossa doutrina espírita, que tudo tem uma razão de ser. Que estamos aqui nesse momento não é à toa. Que a própria dor, o próprio sofrimento, ele é educativo. É através das nossas dores, nesse planeta de provas e expiações, que nós também evoluímos. E sabemos perfeitamente que, a partir do momento que nós vamos nos aprofundando cada vez mais em nós, cada vez mais nesse nosso eu que é divino, mais a gente cai fora rapidamente dessa onda energética de tanta dor e de tanto sofrimento. A educação é o caminho. É interessante que eu lembrei agora do livro, acho até que eu estou com ele aqui. Jesus e o Evangelho, aqui, ó. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, vocês conhecem? É um livro que eu, assim, indico muito, muito, muito. Nesse livro, ela fala muito desse Jesus homem, né? Que foi o maior psicoterapeuta e o maior pedagogo que houve, que reencarnou aqui no planeta Terra. Porque ele usava do que era trazido naquele momento por todas aquelas pessoas que iam lá buscá-lo, ouvir suas palavras, ele usava daquilo que estava ali para passar o ensinamento, para passar o conhecimento. Ele não chegou ditando regra, ele não chegou ditando um monte de coisas e falando difícil. Ele usou, né, como um bom pedagogo que ele era, ele usou, que ele é, né, que ele usou todo esse conteúdo que vinha de cada um que o procurava. Era o cego, era Maria Madalena, todas as histórias que a gente já conhece, todas as parábolas de Jesus, mostram muito isso, como ele usava esses recursos simples do dia a dia para falar de coisas tão profundas. Então, quando a gente pensa nessa educação libertadora, né, a gente tem que pensar, mas como que eu vou conseguir fazer isso comigo mesmo, né? Às vezes eu não sei se tem professores aqui, muitos professores
Qual é a técnica que se usa hoje em dia? A técnica de tirar, de extrair do próprio aluno aquilo que vai ser ensinado naquele momento. E aí nós precisamos usar essa técnica em nós. O que eu preciso extrair de mim para poder lidar com esse meu momento e poder me educar, e poder melhorar, e poder me subir um pouquinho nessa escala evolutiva. Aí eu lembrei muito das Dores da Alma, do Hamed, que também é outro livro que eu acho que eu cito sempre, sempre nas minhas palestras, né? As Dores da Alma, de Hamed. É um livro maravilhoso que fala de todas as nossas dores. E a gente considera essas dores da alma, a Joana considera como as doenças da nossa alma. E é nelas que a gente tem que focar a nossa maior atenção, o nosso maior amor, o nosso maior carinho. Porque a educação verdadeira, a autoeducação, ela só pode ser feita com sucesso através do autoamor. Eu só posso me autoeducar se eu me amar. Se eu não me amar, eu só vou conseguir ver em mim coisa ruim. Eu só vou achar que eu não consigo, que eu não posso, que eu vou continuar, eu nasci assim, vou morrer assim. A gente escuta muitas pessoas falarem desse jeito. E quais são essas doenças da alma, né? São muitas. São muitas, mas muitas. Começando por uma eu acho que é a chefe de todas elas, o egoísmo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o materialismo, a rigidez, o preconceito. Isso tudo é para a gente pensar. Eu estou jogando essas palavras para cada um pensar em si mesmo. A irresponsabilidade, a inveja, a vitimez, o preconceito, a crueldade, a vingança, a prepotência, a arrogância, todos filhos do egoísmo. Já diz no Evangelho. Né? Então a gente precisa começar a pensar em fazer esse mergulho em si mesmo para começar o seu processo de educação. Porque toda vez que Joana de Ângeles fala, vamos partir para o autoconhecimento, vai mergulhar em você mesmo, vai entrar em contato com o seu eu profundo. Toda vez que ela fala isso para a gente, ela está dando a receita do primeiro passo para um processo educativo nosso. O primeiro passo é a gente olhar para tudo isso. É olhar para nós com olhos de querermos ver realmente o que estamos trazendo. O que está precisando ser transformado, transmutado, diluído. Mas para isso existe um passo a passo. O processo educativo tem um passo a passo. O primeiro lugar é esse contato. Esse contato com tudo aquilo que a gente não quer enxergar, com tudo aquilo que a gente não quer ver, porque é muito mais fácil a gente marcar na onda aí do que é ser feliz aqui no planeta Terra. Para eu estar feliz, eu preciso ir para a praia e pronto. Para eu estar feliz, eu tenho que encontrar com os amigos. Para eu estar feliz, eu tenho que ter um filho. Para eu estar feliz... E a gente fica nessa superficialidade, vamos dizer assim. Enquanto que, para que a gente possa chegar a essa felicidade que a gente tanto procura, e que no fim das contas a gente não acha aqui na Terra, porque felicidade na Terra é relativa, a gente tem alguns momentos de alegria,
Mas aquela felicidade que é verdadeira, que é intensa, que traz paz de espírito, só vamos conseguir quando percorrermos a nossa estrada de Damasco. Tem um momento que vamos deixar de ser cegos. A luz vem e ela vem com força toda, total, e a gente fica cego. E depois não fica mais. Porque à medida que a gente vai caminhando nesse nosso processo, a gente vai também se superando, também transformando a nossa realidade e a realidade do planeta. Porque, na verdade, se estamos aqui nesse planeta Terra, é porque nós temos um compromisso com ele. O nosso compromisso, primeiro, é conosco. Cada um tem um compromisso consigo mesmo. Tem uma responsabilidade de desenvolver todos os dons que o Pai amado colocou em nós. Porque quando ele nos criou cheios de possibilidades. Fomos nos perdendo aí no meio do caminho, no nosso processo evolutivo, por escolhas erradas. Mas nós temos tudo que é divino em nós. Então, quando a gente pensa assim, orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, arrogância, a gente pode estar num momento assim, mas o que existe dentro de nós é a humildade. É ela que a gente precisa acertar e aceitar que a gente tem para que ela possa se sobrepor à vaidade, ao orgulho, à prepotência, à arrogância. Se a gente pensar na crueldade, na vingança, a gente precisa pensar que a gente tem dentro da gente a compaixão. A compaixão, o perdão, a paciência. E a gente, então, pode acessar essa compaixão, esse perdão, essa paciência, a partir do momento que eu reconheço que eu sou cruel, que eu sou vingativo. E aí vem a irresponsabilidade. A gente está aí num exemplo de problemas mundiais em que a irresponsabilidade come solta, campeia aí pelo mundo. E aí, quando a gente se reconhece responsável, o que a gente precisa buscar? O sentido de dever. Está dentro de nós. Está lá. Muitas vezes a gente não está vendo. Está na nossa sombra. Aquilo que eu falei da sombra lá atrás. A sombra é tudo que está escondido, de bom ou de ruim. O materialismo, que come solto também. Quando a gente se reconhece materialista, o que a gente tem que buscar dentro de nós? A generosidade, a caridade, o ser generoso, o ser caridoso. A generosidade e a caridade moram dentro de nós. Olha que interessante se a gente pensar assim. Quando a gente se reconhece invejoso, vítima de tudo, está cheio de vícios, né? Dependente de vícios, o que a gente tem que acessar? A aceitação. Eu tenho que aceitar aquilo que me acontece. E essa aceitação está dentro de mim. Então, olha que interessante, né? Não é à toa que Hamed fez os livros As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Porque tudo está dentro de nós. Nós temos esses dois lados. E como diz lá o budismo, para a gente trabalhar o lado negativo, o lado que nos coloca em sofrimento, que nos coloca para baixo,
nós precisamos acessar o lado positivo. Para que se eu reconheço nesse meu processo de mergulho em mim mesmo, que eu sou orgulhoso, arrogante, para que eu vou ficar em cima disso? Eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante. Umas pessoas vão dizer, tudo bem, eu sou orgulhoso, sou arrogante, problema, quem quiser que me aguente. E outras pessoas vão dizer assim, ai, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu não sirvo para nada, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito atrasado. A gente fala muito isso, a gente que é espírita, então tem que ter um cuidado danado, porque a gente é doido para falar, eu sou muito atrasado nisso, eu estou muito imperfeito naquilo. Não, o budismo fala para a gente, não fique nisso. Fique no positivo disso, que é a humildade. Vai buscar a humildade. Aproveite todas as chances que você tem para desenvolver esta humildade, para sair da arrogância, para sair de todo esse lado negativo. Então, esse é o primeiro passo do processo da educação espiritual. O primeiro passo é reconhecer quem você é como espírito e o que você está trazendo. Qual é essa sua bagagem? Estamos há milênios aí, encarnando, reencarnando, encarnando, toda hora. Então, desenvolvemos algumas coisas, não desenvolvemos outras. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro ponto é, eu preciso mergulhar em mim e reconhecer, afinal de contas, quem eu sou. O que eu tenho de mim, em mim já desenvolvido, que eu já consegui desenvolver, e o que eu tenho em mim que ainda está na sombra. Esse processo, ele pode ser feito, desse reconhecimento, de diversas formas. Através de uma terapia psicológica, através de você meditar, refletir sobre você mesmo, avaliar suas atitudes, porque é nas suas ações que esse lado, nas nossas, né? Eu estou falando suas, imagina, nas nossas ações é que isso aí, que essas coisas vão se apresentar. Se eu sou orgulhoso, eu tenho que começar a me tocar disso. Poxa, olha o jeito, Maria, que você fez ali, que você falou com fulano de tal, só porque ele fez assim o assado. Sabe? Ou então, para que você ficou tão apegada com essa roupa, uma roupa velha, vai ficar guardando dentro do lado? Desapega disso. Para quê? Para que querer tudo só para você? Então, a gente tem que começar a olhar os nossos atos. Porque é nos atos que a gente vai demonstrar realmente quem a gente é. Então, essa é a primeira situação. É a situação para a autoeducação, é o primeiro ponto. Você se avaliar, se olhar, se ver e aceitar quem você é, com todos os seus erros e com todas as suas qualidades. Depois disso, o que você vai fazer? Refletir muito sobre isso. Eu preciso refletir. Maria, isso é bom? O que isso causou para você? Quando você deu essa resposta para fulano de tal, tão mal criada, isso trouxe alguma coisa boa para você? Não, você ficou triste, você ficou com raiva, mexeu com o seu sistema circulatório, porque aí mexe com pressão arterial, dá dor de estômago também, pode mexer com o sistema digestório, cada um com as suas tendências, com as suas fraquezas. Então, cada vez que eu percebo, nessa segunda fase, que aquilo que eu estou fazendo está fazendo mal para mim mesmo, eu estou sofrendo por conta daquilo. Olha, gente, não precisa ir longe. Por conta de orgulho, como a gente afasta pessoas que a gente ama de perto da gente, não é mesmo? Por conta de orgulho, de vaidade, a gente afasta pessoas que são tão queridas, que a gente ama, mas que a gente, por orgulho, não dá a mão a torcer. Então, assim,
esse segundo ponto ele é muito importante, porque é um reconhecimento também do sofrimento que essas questões que são da alma causam na gente. Então, eu reconheço isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso ceifar isso. Ceifar mesmo. Como é que eu vou ceifar, Maria? Então, basta pegar uma foice e sair ceifando o meu orgulho, a minha vaidade, o meu materialismo, a minha inveja. Como que eu vou ceifar isso? Com muito esforço, meu amigo. Muito esforço para cada vez que aquilo vier, que aquilo quiser aparecer na sua ação, você se controlar. Contar até 10. É aquela coisa do senso do dever que tem que ser em primeiro lugar para com você mesmo. Nós temos que ter responsabilidade por nossa evolução. Então, muito esforço, muito trabalho. O que pode me facilitar? Meditar me deixa mais relaxado, eu consigo ver melhor as coisas, conversar com meu amigo, conversar com o terapeuta, procurar. E quando, ainda assim, eu errar, pelo menos reconhecer que eu errei. Eu errei, eu não devia ter feito aquilo. Eu fiz, eu deixei o meu lado mais demoninho falar mais alto. E agora eu preciso acessar o meu lado anjo. O lado demoninho está ali, mas eu não quero ficar repetindo esse erro. E também, meus amigos, não podemos ficar ad eterno nos culpando porque a gente tornou a errar. Já tinha consciência, já mergulhou no problema e aí na ação acabou errando. Numa certa, noutra erra, é assim mesmo. É a tal consciência de responsabilidade que Joana tanto fala nos livros dela. Nós precisamos ter consciência de responsabilidade, sim. Eu cometi um erro, eu não devia ter feito daquele jeito, uma consciência de responsabilidade. Mas aí, seguir adiante. Dizer para nós mesmos, não, eu não vou mais errar. Eu não vou mais fazer isso, eu não quero, eu vou me esforçar, eu vou contar. Quando a raiva vier, eu vou contar até 10. E não significa, minha gente, eu não estou pregando aqui o você guardar tudo para você. Não. Você pode falar com as pessoas, nós podemos falar com as pessoas. Olha, você me magoou. Essa coisa de mágoa, de ressentimento, atrasa muito o nosso processo evolutivo. Mas também não adianta a gente disfarçar. O que a gente precisa fazer? Conversar, falar. Aí, o que nós podemos fazer? Olha, me desculpe, eu não devia ter me magoado, sabe? Eu vou tentar não me magoar tanto da próxima vez. Então, é seguir nesse trabalho, nesse esforço. A partir disso, claro que as suas ações e as nossas ações, elas vão melhorando em qualidade. E a partir do momento que as nossas ações melhoram em qualidade, nós conseguimos observar então e constatar que nós estamos melhorando como seres espirituais que somos. Por quê? A partir do momento que eu vou fazendo esse trabalho interno tão importante de autoeducação, eu consigo transformar a minha realidade de tanta dor e de tanto sofrimento. E eu consigo me superar. A educação espiritual como agente de transformação e superação. Então, eu consigo me superar. Eu consigo viver nesse mundo de provas e expiações já mais consciente, com uma consciência mais ampla, mais cósmica.
mais superior, né? Porque o que causa tanto sofrimento à humanidade é justamente a condição moral dessa humanidade. Quando, há muitos anos atrás, lá no CO, e até hoje a gente fala isso, né? Na casa de Jesus Gonçalves, a gente usa muito a expressão educação do espírito, sabe? E não evangelização do espírito, a gente usa educação do espírito. Não que a evangelização esteja errada, não é nada disso. Mas é porque a gente acredita muito que tudo que o espiritismo traz para a gente é para que a gente possa se educar. Então, não são, e tudo que Jesus falou, essa doutrina maravilhosa dele, que é a doutrina do amor, não é a doutrina espírita, não é a doutrina católica, não é a doutrina de coisa nenhuma. A doutrina do Cristo é a doutrina do amor. E aí, esse amor, sendo utilizado como forma de autoeducação, a gente vai contaminar também o nosso próximo. Que à medida que a gente vai se educando, a gente vai ajudando o próximo também a se educar. Nesse livro Plenitude, Joana de Ângeles fala muito desse sofrimento, do ser humano que vem lutando desde sempre contra o sofrimento, né? Que ninguém quer sofrer, todo mundo quer ser feliz. E ela fala um trechinho que ela diz assim, olha, procurem ouvir bem o que eu vou ler. Eu queria ter escrito no PowerPoint, mas aí eu achei que eu não ia conseguir mexer, que eu não estou muito acostumada com essa plataforma. Então, mas escutem. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento, fugir do sofrimento, escamotear o sofrimento, anestesiar o sofrimento. São métodos ineficazes, são mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Então, veja, fugir, escamotear, disfarçar, anestesiar, né? São métodos que ela fala que são completamente ineficazes para resolver a questão do sofrimento, porque a gente vem com essa questão já sobrecarregado. Entra a existência, sai a existência, reencarna e torna a reencarnar, e a gente vem acumulando sofrimentos, né? Pelo contrário, ela diz, uma atitude corajosa de examinar, que é o que a gente estava falando até agora, examinar todo o nosso sofrimento, né? É uma atitude corajosa que ela diz. E enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez. Olha, gente, que legal isso. Então, enfrentar aquele sofrimento que você está trazendo. Enfrentar a você mesmo. As suas batalhas internas é um recurso de lucidez com efeito terapêutico proporcionador de paz. Então, é terapêutico quando você não foge da sua realidade, quando você não foge do seu sofrimento, quando você dá ao sofrimento a verdadeira intensidade que ele merece. Porque às vezes fazemos um bicho de 7 cabeças com uma coisa que poderia nos causar muito menos sofrimento. Então, eu acho esse trecho dela maravilhoso. E ele está também no livro Plenitude. Tá? Então, essa nossa realidade, qual é? É a realidade espiritual.
É essa que é a realidade. Aqui nós estamos num corpo que é matéria, né? Do pó viestes, ao pó retornarás. Mas o que vai permanecer? A consciência, que é eterna, que é o espírito, que é eterno. Né? Então, quanto mais desenvolvermos a consciência, mais nós teremos possibilidade de ainda nessa existência, porque veja, a evolução está galopante, ainda nessa existência, de nos sentirmos mais em paz. Eu acho que ser feliz é ter paz num mundo como hoje. Claro que a nossa paz não vai ser uma paz de um Chico Xavier, não vai ser uma paz do Jesus Cristo. Mas a gente pode conseguir um pouquinho de paz, dependendo da nossa consciência. Ela coloca também no Plenitude, ela coloca assim, o sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. O sofrimento, ela continua, não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura. Somos nós que nos colocamos no sofrimento. Mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais, características do seu estágio espiritual. Então, quanto mais trabalhamos as nossas questões morais, as nossas doenças da alma, mais nós estamos diluindo o nosso sofrimento, mais nós estamos nos libertando do nosso sofrimento. Ela fala muito desse Jesus, no Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, desse Jesus que é esse grande pedagogo, psicopedagogo. Tem partes em que ela fala que ele é psicopedagogo, um excelente psicólogo e um excelente pedagogo, né? Porque ele nos leva a meditar sobre questões da vida de uma forma extremamente amorosa. Então, vamos pensar sobre nós com uma forma extremamente amorosa. Esse Jesus, quando diz, meu jugo é leve, é suave, é leve o meu fardo, né? O que ele está querendo dizer para a gente, né? O fardo, ele pode ser leve. O fardo consiste, na verdade, o fardo leve consiste, na verdade, em praticar aquilo que ele nos ensinou tanto, que é a lei de amor, que é a lei de caridade. É sentir compaixão por nós mesmos. À medida que nós vamos desenvolvendo entrando em contato com tantas questões boas que nós estamos trazendo dentro de nós, que são divinas e que estão dentro de nós, só não despertaram ainda. E à medida que a gente vai permitindo que isso aconteça, nós vamos nos libertando. E aí nós estaremos praticando essa educação libertadora conosco mesmo. Essa educação que liberta. A educação espiritual é a educação que liberta. Porque ela envolve moral. Ela fala das leis de Deus. A lei de Deus está dentro de cada um de nós. A gente pode ver isso no Livro dos Espíritos,
na parte terceira, quando fala das leis morais. Das leis morais, no capítulo 1, quando ele fala da lei divina ou natural, na questão 614, que diz que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se seguirmos a lei de Deus, que essa lei natural é a lei de Deus, Deus não criou a gente para a gente ser ruim, para a gente ser. A gente é filho de Deus. Essa lei natural, ela é a gente que escolhe por que caminho você quer seguir. Se você quer logo, observando essa lei, você se sentir mais feliz, menos cobrado, menos culpado, menos vazio, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos invejoso, e lá vai, né, gente? Não vou ficar repetindo tudo de novo. Então, nós precisamos estar atentos. Eu acho que a grande questão aqui que a gente deve colocar para a gente mesmo é: será que eu estou cumprindo essa lei de Deus? Eu peço que todos pensem sobre isso agora, porque esses momentos aqui são momentos de reflexão. Será que eu cumpro a lei de Deus? Será que essa Maria aqui, nessa existência terrena, com esta personalidade Maria, esse espírito que está nesta personalidade Maria, está cumprindo a lei de Deus? Que é a lei de amor. E o amor não tem fronteira, o amor não tem limite, o amor é o amor. O amor só se multiplica. Quando a gente ama, não tem aquela, porque eu amo um filho, não vou conseguir amar três. A gente consegue amar. Quanto mais filhos a gente tem, mais a gente ama. Isso eu estou falando aqui, né? Agora imagina isso num âmbito maior, como um amor incondicional, como um amor que se espalha por todas as pessoas. E ela, no livro Desperte e Seja Feliz, não sei se vocês conhecem, eu não trouxe ele para cá. Desperte e Seja Feliz, ela diz assim, ó: somente a educação consegue libertar o ser por fundamentar-se no conhecimento e no dever para com a vida, a sociedade e o próprio cidadão. Olha que chamada que ela dá aqui. Conhecimento, sim, mas e dever? O dever que nos leva ao respeito ao próximo, ao respeito a nós mesmos, em primeiro lugar, e ao próximo. Porque muitas vezes, quando a gente não se respeita, a gente cai em sofrimentos muito profundos. E ela fala, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela diz assim: a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar e de descarregar problemas. Então, a educação, a autoeducação e a educação do nosso próximo, ela serve para quê? Para intimidar? Para assustar? Para deixar o ser culpado? Não. Ao contrário, ela serve para a gente descarregar os problemas. Porque eu vou ficar muito mais leve, muito melhor comigo mesmo, muito mais tranquilo, muito mais em paz, se eu conseguir me reconhecer,
e fazer aquele passo a passo que nós falamos lá no começo hoje. Mergulhar, pensar, refletir, discernir, separar o joio do trigo e observar muito como é que eu estou me comportando. Porque na minha ação eu sei até que ponto eu consegui evoluir ou não naquela minha proposta de evolução, quando eu mergulhei em mim, quando eu mergulhei no meu autoconhecimento. E não é uma coisa, gente, fácil. Não, a gente não pode dizer que é fácil, mas também a gente não pode dizer que é difícil. Eu vou usar uma coisa que a Joana fala muito. É trabalhoso. É trabalhoso. Necessita de esforço. É interessante porque, às vezes, quando a gente está muito mergulhado nesse processo de aprofundamento em si mesmo, de autoconhecimento, de autoeducação, tem dias que a gente fala assim, não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece. Tem dias que eu falo assim, puxa vida, da próxima existência terrena, eu vou pedir para os meus amigos espirituais que eu não quero vir profunda. Eu quero vir superficial, eu não quero mergulhar mais nada, já estou cansada disso, já estou mergulhando muito. E aí, daqui a pouco, quando eu vejo, eu já estou no mergulho de novo. Porque uma vez que você entrou nesse processo, não tem mais volta. Não tem mais volta. Quando começa a mergulhar em si mesmo, acabou-se. É um mergulho cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E que a gente precisa de muito esforço para combater. Eu acho até que eu posso dizer, para esse autocombate, né? Para essa guerra interna. Porque com certeza ficam os nossos dois ladinhos. Mas ainda estamos aqui, ainda somos adolescentes espirituais, como a própria Joana fala. Então, a gente fica na guerra entre o anjo e o demônio que moram dentro de nós. Só que também eu costumo dizer, quem está envolvido nesse processo, quem estuda, quem escuta o que esses espíritos, essa espiritualidade amiga toda fala para gente, uma Joana de Ângeles, um Emmanuel, um André Luiz, quantos e quantos, um Francisco Xavier, quantos nos ajudando aí, e quem está lendo, quem está estudando, a gente já não pode mais dizer que não sabe algumas coisas, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque quanto mais a gente vai adquirindo um conhecimento, mais de nós será cobrado. Mais responsabilidade a gente vai ter que desenvolver. Um conhecimento, ele não vem à toa. Ele vem e ele precisa ter um movimento dentro de nós de responsabilidade sobre aquele conhecimento. Então, é importante, meus amigos queridos, que estamos aqui todos no mesmo barco, na verdade, né? Esse barco que parece querer afundar aqui no planeta Terra. Eu que atendo muitas pessoas e escuto dramas muito profundos, né? E que o que precisa vir tem que vir, porque é um momento de transição do planeta e nós nos comprometemos com esse momento. Agora, o mais importante é, será que eu estou fazendo a minha parte nesse momento do planeta Terra? Tanto comigo mesmo, aliás, em primeiro lugar, como com as pessoas. Será que eu estou fazendo a minha parte? E aí, eu quero jogar aqui uma questão para vocês pensarem bastante. Às vezes,
A gente ajuda muitas pessoas de diversas formas, com um sorriso, com dando um alimento, ajudando numa dificuldade, coisa e tal. Mas será que a gente está ajudando as pessoas no processo da educação espiritual, que será a única forma dela transformar a sua realidade e se superar? Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar muito. Será que eu estou aqui de bobeira ou realmente eu estou inserido nesse processo de educação, que é muito mais profundo do que se pensa e que é a única forma da gente conseguir a libertação. Então, quando formos ajudar alguém, porque normalmente as pessoas vêm a nós para quê? Já estou sem comer, daí a gente dá comida. Estou passando, não tenho roupa para vestir, a gente dá roupa. Ou então eu estou muito triste, aí a gente fala umas palavras para a pessoa ficar mais feliz. Mas toda vez que a gente fizer isso, vamos acrescentar a isso essa educação do espírito. Todos nós podemos ser educadores de espíritos. Porque, primeiro, nós temos que educar nós mesmos, que somos espíritos. E, segundo, a gente tem que educar todos aqueles que chegam até nós. Educar é pensando que aquele ser que está ali, que está falando aquela barbaridade, ou que está pensando de determinada forma, ele é um espírito. E que, de repente, eu posso ajudá-lo no processo da educação sem crítica e sem achar que eu sei mais do que ele, ou que eu sou melhor do que ele. Porque o verdadeiro processo de educação é esse, né? É ajudar as pessoas a pensarem sobre si mesmas, a refletirem sobre seus atos e seguirem adiante, entendendo que a dor é necessária, mas o sofrimento não. E aí eu quero fechar aqui com vocês dizendo o seguinte, que o ser, ele desperta e transforma a realidade quando supera a si mesmo, quando vence as suas batalhas internas. Esse é quando você pode dizer assim, puxa, eu estou me autoeducando. Quando você percebe que a sua realidade está sendo transformada e que você está se vencendo. Então vamos lá, todos juntos, de mãos dadas, um ajudando o outro, um fazendo com que o outro possa melhorar, aceitando as críticas boas. As críticas, elas podem ser extremamente construtivas, então vamos aceitá-las. E vamos seguir adiante nesse processo, sabendo que todos nós temos a obrigação de sermos educadores de espírito. Que Deus abençoe a todos, que cada um siga no seu caminho, com muita fé no coração, com muita força, com muita certeza de que estamos no caminho certo, apesar de estarmos num momento tão turbulento do nosso planeta. Que Deus os abençoe e muito obrigada.